Pessoal, boa noite. Boa noite para você aqui presente, para vocês aí de casa. Vamos honrar aí com com o horário, né? Prestigiar o horário que a gente marcou. Muito feliz para estar aqui novamente no dia de hoje. Ontem foi o 30º dia lunar, o dia da lua nova, que finaliza um ciclo e dá a possibilidade de iniciarmos um outro. E esse ciclo que se inicia hoje, que vai até o dia 6 de junho, é onde a gente celebra o nosso mês sagrado, que é o nosso Sagadawa, que a gente comemora todos os anos, um mês que traz muitos aspectos especiais e aspectos importantes aí para a nossa prática. Eu vou compartilhar com vocês o que a maioria já sabe, mas que é sempre bom a gente relembrar, né? Mas antes de começar, como tudo que bem-vinda, que a gente faz aqui na nossa casa, e aliás é justamente um pouco do que vou falar também, como é que a gente de fato formaliza, né, dá uma forma a uma prática para que ela de fato possa trazer os méritos e as virtudes e tudo de bom e toda a bondade, não somente para nós, mas para todos os seres. Eu os convido inicialmente para primeiro relaxar, apenas uma respiração mais tranquila. Convido a uma qualidade de cura, de relaxamento para a sua respiração. Deixe que ela acalme, que ela entre num ritmo um pouco mais equilibrado. Deixe que o ar que entra e sai do seu corpo possa promover essa troca. À medida que o seu corpo relaxa, a sua mente tende a acalmar, a relaxar. Os pensamentos tendem a desacelerar. E você entra em contato com a parte, com o centro de energia, né, do centro do seu corpo, no seu coração. Deixe que essa área fique um pouco mais sensível. Então eu vos convido a gerar uma intenção. Vamos falar um pouco também disso, né? As nossas ações começam nas nossas intenções, sobretudo o resultado que elas alcançam. A intenção é a ação da mente nesse momento. Deixe que a sua mente seja banhada por um amor incomensurável, um amor infinito. É mais fácil a gente gerar esse amor quando a gente pensa nos nossos pais. Mesmo que você tenha tido conflitos ou tenha conflitos, mas é sempre uma forma de acessar esse amor infinito. E juntos eu vos convido para entoarmos essa prece, que é uma prece tradicional, onde a gente ativa esses estados mentais tão importantes e que geram essas virtudes e esses méritos. Recitem comigo. Que todos os seres possam ter a felicidade e as causas da felicidade, que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, que eles nunca estejam separados da grande felicidade, livres de sofrimento, que eles possam habitar na grande equanimidade, livres de paixão, agressão e preconceito. Deixe que essa intenção acalme no seu coração. As duas primeiras linhas são justamente essa forma de ativarmos em nós esse amor infinito e essa compaixão por todos os seres. Por uns minutos, deixa que essa intenção decante no seu coração, no seu corpo e na sua mente.
Falar um pouquinho do Sagadawa, né, que a gente está iniciando hoje, né? Sagadawa literalmente significa 4 luas. Dawa é luz em tibetano e Saga é o número 4. Então, justamente as 4 luas que compõem, né, que integram um mês inteiro. Por isso ele é considerado o nosso mês sagrado, né? É um mês que celebra para nós 3 partes importantes, vamos dizer assim, da vida do Buda Shakyamuni, né? É um mês que ele varia, né? A data, vamos dizer, a data de acordo com o nosso calendário romano, ela alterna, porque ele está ligado ao calendário lunar tibetano. Mas o importante é que ele celebra, né, nesse período o nascimento do Buda, quando teremos uma cerimônia específica para esse dia, se não me falha a memória, no dia 15 de maio, e depois a iluminação e o parinirvana, em que nós celebramos na lua cheia desse mês, que cai no dia 23 de maio. E é justamente, vamos dizer assim, o ápice do Sagadawa. É um festival chamado Sagadawa Duchen, que é justamente a lua cheia que celebra esses 2 fatos importantes, né? A iluminação, ou seja, aquele ser chamado Príncipe Siddhartha, que um dia abdicou, renunciou a todos os seus desígnios, a todos os seus bens, a toda a sua vida da realeza, né, para justamente cumprir o seu desígnio de se tornar um Buda, de revelar para nós todo o seu potencial, toda a sua budidade, toda a sua bondade. E aí, então, iniciar, vamos dizer assim, um caminho, né, de ensinamentos, de práticas, que ele durou, né, vamos dizer assim, por mais de 40 anos. Então, é justamente um momento importante, quer dizer, quando ele se ilumina, né, o momento da iluminação, que é esse feito mais importante que o torna Buda, quando ele se torna, então, o Buda Shakyamuni, o Buda do nosso tempo. E lá depois, ao longo de quase 40 anos de peregrinações e de ensinamentos, é chegado o momento em que ele dá justamente um último ensinamento, e ele lembra a nós que todas as coisas compostas são impermanentes, portanto vão um dia ter um fim, e justamente fala para nós desse lugar, né, que nós também somos compostos, né, de carne, sangue, músculo, pus, excremento, outras secreções todas, órgãos variados, né, variáveis, variados mesmo, e que também somos impermanentes, quer dizer, lembra para nós justamente da nossa impermanência, né? Isso é muito importante porque nós temos uma tendência a querer cristalizar, né, a nossa vida, cristalizar algumas das nossas crenças. A gente tem somos treinados a querer dar justamente ir contra essa força tão importante, tão potente que é a impermanência, que mostra que as coisas estão em movimento, que mudam para o bem e para o mal, e que não há como nós negarmos, e muito menos como irmos contra isso. Então, o Buda dá esse ensinamento e o corpo físico dele morre, de fato, né? É uma passagem que se dá em Kushinagara, que é um dos lugares sagrados. Ele reúne os seus principais discípulos, e aí os indaga se eles gostariam de saber mais alguma coisa, falam algum último ensinamento, e ele dá esse ensinamento, lembrar a todos eles que tudo que é composto está sujeito e é impermanente, um dia vai acabar. E aí então seu corpo físico morre e ele entra no que a gente chama de o seu parinirvana, que é o último nirvana, quer dizer, esse Buda Shakyamuni não mais retornará na forma física como esteve aqui conosco. Então isso tudo a gente celebra durante o Sagadawa, e isso dá para esse mês, para esse período, essa importância, essa relevância tão grande. Feitos tão marcantes na passagem, né, na vida do Buda, e que trazem três, né, vamos dizer assim, vertentes para a nossa prática. O próprio nascimento, né, que também é esse ensinamento, tudo que nasce, morre. Para não morrer, só se não nascer, né? E a possibilidade, que é o ápice, que é a possibilidade de nós, sobretudo nós, seres humanos,
revelarmos a nossa bondade, revelarmos o nosso potencial, deixar vir à tona e para toda né, não só para nós, mas para todos os seres, o nosso potencial de Buda, né, que a gente persegue, que a gente busca trilhando esse caminho que a gente chama de Dharma, que é esse caminho de ensinamentos, esse caminho budista. Então é por isso que o Sagadal tem essa importância tão grande. E é ao longo de todo o mês, um mês onde a gente observa as nossas práticas, né? Muitas tradições e, obviamente, muitos praticantes fazem uma série de votos, de práticas específicas, ou abrem mão de ingestão de algumas comidas para poder trazer uma certa austeridade, digamos assim, né, ao longo desse mês. Eu sempre gosto de reforçar o que é positivo. Então, um mês importante para a gente olhar as nossas ações de corpo, fala e mente, né? Vamos falar um pouquinho disso, e adotar aquilo que é virtuoso, né? Porque é chamado o mês de méritos. O Sagadal tem essa outra forma de lhe dizer, né? Porque justamente esses feitos da vida do Buda são muito meritórios e só foram possível, sobretudo o ápice, que é a iluminação, por conta de muitos méritos que o Buda acumulou ao longo de várias vidas, né? Aliás, essa é um dos embates mais importantes quando acontece esse ato da iluminação, né? Buda é desafiado por Mara, o senhor da ilusão, e que o confronta e fala: com ordem de quem, baseado em quê, com que autoridade você vem querer se tornar ou ser um Buda, né? Como assim? E aí o Buda, num ato que chama Bhumi Sparsa, onde ele toca a terra como testemunha, vamos dizer assim, ele convida a terra para dizer, né, para mostrar todos os méritos que ele acumulou ao longo de várias vidas, né? Então ele tinha uma poupança de méritos infinita, que permitia que ele revelasse para nós a sua budidade. Então é chamado mês de mérito, é um mês importante para a gente gerar méritos, né? E a gente gera méritos cultivando a virtude, né? Cultivando esses atos de corpo, fala e mente que nos levam, né, a trazer coisas positivas, a trazer bondade, generosidade. O simples fato de fomentarmos, de treinarmos, né, a nossa mente para se conectar com aquilo que é positivo já é algo bastante potente no caminho dessa geração de mérito, né? Ao longo desse mês, os méritos se potencializam, né? Sobretudo nesses dias especiais, especialmente o dia da lua cheia, né? Que é um dia em que os méritos ficam... Tudo que a gente faz naquele dia tem um potencial muito maior. O mérito, exponencialmente, ele cresce por ser uma data específica. E a gente acumula esse mérito e, como faz parte da prática, né? A gente depois dedica o mérito para assegurar que esses méritos entram numa corrente, num fluxo de bênçãos e de méritos, e que eles são usados para o alívio do sofrimento de todos os seres. Então é algo que é muito importante. Só conseguiremos alcançar a liberação se acumular méritos. Sem mérito a gente não consegue chegar lá. É um caminho que depende de duas asas. Se é como um pássaro para voar, precisa das duas asas. A gente também, para se iluminar, precisa dessas duas asas. Uma asa que é acúmulo de mérito, chamado Punya Sambhara, em sânscrito. E uma outra asa que é acúmulo de sabedoria, que é chamado Jnana Sambhara. A gente precisa das duas. Sem acumular mérito, a gente não vai conseguir tirar os véus que nos impedem de revelar para o mundo a nossa potencialidade, a nossa bondade, a nossa budidade. Então é fundamental para nós. Por isso que a gente sobe o morro aqui para chegar nessa casa e fazer essas práticas e poder dedicar e fazer todo esse nosso trabalho, esse nosso estudo, as nossas meditações, os nossos cantos de mantra, uma própria palestra como essa, uma ação do Dharma, de que a gente se reúne, né, para, no mínimo, praticar a paciência, que é bastante meritória. Então, é algo que é muito importante.
E aí eu sempre trago eu gosto dessas conversas que eu faço, nessas palestras, trazer uma indagação, que eu chamo uma indagação de partida, né? É mais para a gente ter uma mínima, vamos dizer assim, conexão e estar ligado em algo durante a nossa conversa, né? E aí eu trouxe para esse ano, né, na verdade, algo que está muito ligado à geração de mérito e à, portanto, geração da virtude, que são as intenções, né? Então, assim, por alguns minutinhos apenas, de uma maneira bem informal, né? Faça uma visita aí na sua mente, né? E pergunte a você quais são as intenções que direcionam as minhas ações. Porque a ação é fruto de algo que foi pensado antes, né? Às vezes a gente age sem pensar, mesmo sem pensar, tinha talvez um pensamento subjacente lá que a gente não viu. Em geral, a gente tem uma intenção, né? E essa intenção é o estado da sua mente que precede nanosegundos antes da ação. Quais são as intenções que direcionam as minhas ações? Elas estão ligadas a uma qualidade mais positiva, mais amorosa? Elas variam certamente, né? A gente está sempre agindo por vários impulsos e por várias intenções diferentes, né? Mas no grande geral, assim, no cômputo geral, quais são as intenções que direcionam as suas ações? Que qualidade elas têm? Mais amorosa, mais compassiva, não, mais vingativa, mais raivosa, mais negativa, talvez, não sei, não tem resposta certa nem errada, né? Mas é só uma indagação interna para que a gente possa perceber o resultado que as nossas ações vão gerar, porque elas dependem muito das nossas intenções. Pense aí rapidinho, assim, por 1 minuto, 2, quais são as intenções que direcionam as suas ações. No geral, pensa no dia de hoje, algumas ações que você fez. Qual era a intenção que estava por trás disso? Ou mesmo agora, uma intenção de estar aqui, ouvindo essa palestra, ouvindo essa conversa. Qual a intenção de saber o significado do Sagadal? Ok, a intenção é a vontade mental. É exatamente, ela surge, né, o que surge dessa intenção é a ação que foi desejada, que foi mentalizada e que foi constituída, né, e a gente age pela fala, pelo corpo e pela mente também, né? Mas nesse caso a intenção é a atividade mental que direciona, né, que está ali e que vai gerar a nossa ação. Por conta disso a gente vai fazer alguma coisa, né? Ela encaminha a mente para aquilo que é virtuoso, no geral, para aquilo que não é virtuoso, e às vezes para uma coisa neutra, que você não sabe muito bem onde está, né, em que lugar que está. Portanto, ela vai gerar consequências virtuosas, não virtuosas, e às vezes uma consequência neutra, que não tem muito efeito, vamos dizer assim. A gente quer reforçar o que é virtuoso e abrir mão daquilo que não é virtuoso. Porque a gente é budista, porque isso vai, de alguma forma, trazer mais benefícios para a gente, para a nossa própria vida. E se traz para a sua vida, consequentemente, trará também para as pessoas que estão à sua volta, né? Para os seres que nos rodeiam, né? Então é importante a gente estar ligado a isso. Claro que ao longo de um dia você faz um monte de coisa e você não está ligado na sua intenção, né? Mas tem uma vontade mental, tem uma atividade ali mental que de alguma forma precedeu a sua ação. E às vezes você age de uma forma, com uma super boa intenção, e aquilo pode para o outro não parecer
ser uma ação virtuosa, né? Mas você está ali buscando alguma coisa, né? Isso às vezes é muito reflete muito na educação dos filhos ou das filhas, né? Às vezes dizer um não parece que doa mais, mas por trás daquela ação de negar algo, há uma intenção de educar, de mostrar, ou mesmo de negar, né? Se é algo que não é possível, né? Então é importante a gente ter essa visão, a gente ter essa clareza, né? Porque a intenção é algo muito importante, né? Vai direcionar e vai nortear e vai dar qualidade para a nossa ação. Quando a gente age, né, por meio do corpo ou da fala, em consonância com as ações e as intenções da nossa mente, no caminho budista isso chama consistência. Se a gente age com consistência, o Buda agia com plena consistência. Suas ações de corpo e fala eram absolutamente conectadas com uma mente positiva, búdica, né? Extremamente bem intencionada, né? Os atos casam com as palavras. É muito relevante isso, porque a gente ouve muito dizer isso: façam o que eu faço, mas não façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas lá, na hora de agir, age de uma outra maneira, né? Então, atos casam com palavras, isso é integridade. A ação e a intenção estão harmônicos, estão casados e conectados com uma vontade virtuosa. Dar sustentação a isso, quer dizer, é o que é o alicerce, a base para a gente gerar virtude. Obviamente, se as ações, as intenções estão conectadas com uma intenção positiva, né? Altruísta, de querer ajudar, realmente genuína, né? Isso é a base para um dos 3 treinamentos fundamentais dentro desse caminho, que começa desde o início e vai até o final, que são os 3 treinamentos, em Shila, Samadhi e Prajna: disciplina, concentração meditativa e sabedoria. E a gente começa pela disciplina. E a base da disciplina é promover a virtude e abrir mão daquilo que não é virtuoso. Então, praticar, né, ter essa consistência de atos que casam com palavras e que estão consonantes com essa intenção positiva da mente, gera disciplina, te coloca no caminho desse treinamento fundamental, né, para nossa, inclusive para a nossa meditação, né, porque muitas vezes a concentração meditativa é difícil de alcançar, ou ela é perturbada, porque a gente não trabalhou bem a disciplina. E sempre lá um rabicho que fala: poxa, eu não devia ter feito aquilo, poxa, aquilo fez magoa fulano, enfim. Então a disciplina é fundamental, ela é o primeiro dos 3 treinamentos que é fundamental para a gente conseguir ter uma boa concentração meditativa e depois desembocar em samadhi, né, em prajna, em sabedoria. É da natureza da disciplina promover a virtude. A virtude está extremamente conectada com a disciplina. E a disciplina, entre outras coisas, mas a base dela, né, quer dizer, o preceito, a regra que muitos de nós conhecemos, são essas 10 ações que a gente fala, virtuosas, de fala, de corpo e mente, né? E a fala, inclusive, é que tem mais, que é a de 4. Né? São 4 ações de fala que a gente deve observar. Não mentir, algo extremamente sério, extremamente importante nos dias de hoje, né? Parece que a mentira está virando uma prática, como se fosse uma coisa, uma vingança, né? Uma forma de resposta, enfim. Não quero entrar em política, nem é só na política, em vários momentos, né? Você não mentir. Não mentir para si mesmo, nem muito menos para o outro, né? Não fazer fofoca, quer dizer, né? Que é um pouco da fofoca, que é um pouco da maledicência, né, que é aquela coisa de falar mal do outro, de menosprezar a ação do outro, desprezar ou desqualificar a ação do outro, né? Que está muito ligada à terceira, que é ficar na conversa fiada, na fofoca, na tagarelice. É uma conversa que não tem fim, que normalmente é permeada por essa maledicência, né? Essas duas estão muito conectadas. Uma é a fofoca por si, a outra é essa história de você fomentar, né,
aquela conversa que fica ali, que não leva a nada, que é um... Não estou dizendo que a gente não pode ir para um bar, conversar com amigos, não é isso, mas é ficar nisso como sendo uma ação recorrente, que você fica ali só para ficar jogando conversa fora, tagarelice, que acaba desembocando na maledicência. E a outra que eu acho bastante interessante, e muitas vezes nós não nos damos conta de que a gente pratica essa ação virtuosa, né, ou não virtuosa. Muitas vezes a gente usa de palavras ásperas ou palavras duras, que mesmo que a nossa intenção não seja, a gente acaba magoando o outro, né? Às vezes a gente fala, ou eu falo de uma forma mais dura, então, a pessoa se ofende. E às vezes é uma fala ofensiva mesmo, né? Então trazer também, observar, sobretudo nesse mês do Sagadawa, a gente observar essa gentileza na hora de falar, essa fala mais doce, colocar uma atenção na forma como você pede alguma coisa, na forma como você fala com o seu parceiro, sua parceira, mesmo com os filhos, com os seus, vamos dizer assim, as pessoas que te servem, que trabalham com você, que às vezes estão numa posição inferior, né? Ter essa observância. Será que eu estou usando de palavras ásperas? Será que eu estou usando uma palavra grosseira, não gentil, né? É possível mudar esse hábito? É possível trocar esse hábito? Então, é algo importante. A fala são as 4, né? 4 ações de fala que a gente pode e deve observar. As ações do corpo, que estão ligadas, obviamente, a não matar, e aí não é só matar seres humanos, é não matar nada, né? Sem não matar nenhum ser vivo. É difícil, às vezes a gente fica num lugar de muita... a gente, não sei, eu infelizmente não sou vegetariano, como cá, enfim, né? É não matar. A gente observar, sobretudo nesse mês, não matar. Né? Não matar pequenos insetos, não matar pequenas, às vezes, crianças têm vê a formiga, vai lá e mata pelo simples prazer de matar uma formiga, que pode ser inofensiva, pode não ser. Óbvio que se você vir um escorpião vindo te morder, você não vai ficar olhando para ele, né? Preserve a sua própria integridade, mas é não matar, obviamente, seres humanos de forma alguma, né? Mas não matar os insetos, animais e outros animais, seres vivos, pelo simples prazer de matar, ou ter essa observância. Não roubar, obviamente, tomar aquilo que não é seu, tomar para si o que é do outro, e não ter, de alguma forma, uma conduta sexual imprópria, né? São, às vezes, muitas dúvidas, né? O que é uma conduta sexual imprópria? É qualquer coisa que é feita sem o consentimento do outro, né? Da sua parceira, do seu parceiro, não importa. Qualquer coisa que é feita de uma forma impositiva, sem que haja consenso de ambas as partes, ou das partes, né? No caso, é uma conduta sexual imprópria. Se é algo feito em consentimento dentro de uma combinação ou de uma concordância, ok, né? Mas é importante, né? Então isso tem uma relevância muito grande. E tem as ações não virtuosas da mente, que a gente às vezes também fica muito perdido, né? Ou confuso com relação a elas, né? Não cobiçar o que é do outro é uma forma também, né? Tá ligado aí um pouco no roubo, né? Mas você ficar almejando, né? Querendo, porque o outro tem e eu não tenho, quero ter, né? Porque o outro não tem, quer dizer, cobiçar mesmo, né? Algo que você deseja ter para si, aquilo que é do outro, né? Não manter visões errôneas, e aí também é algo muito importante, né? O que é uma visão errônea, né? A visão errônea, no caso, é você, sobretudo para nós que seguimos esse caminho, é você ir contra algumas leis universais ou verdades que nós conhecemos a partir da nossa prática, e você achar que aquilo não tem relevância. Por exemplo, a impermanência. O Buda nos ensina, com esse ato do seu parinirvana, que é o seu último ensinamento, que tudo que é composto é impermanente, portanto vai ter um fim. E você achar que você é eterno, não, tudo bem, eu vou durar para sempre, não, a minha morte não vai chegar. Uma outra visão errônea que eu gosto muito de trazer é você desprezar o fato de que as suas ações trazem consequências
geram resultados, né? Que de uma certa maneira é uma explicação mais, digamos assim, simplória da própria lei do karma, da causa e efeito. Tudo que a gente faz causa um efeito. Qualquer ação que performarmos vai gerar uma reação. Pode não ser imediatamente agora, mas em algum momento, em tempo e espaço, ela vai gerar uma ação, uma reação. E a gente ignorar, o que aliás é a base para a virtude, né? Porque se você sabe que você gera uma intenção virtuosa e você age de uma forma consonante com a sua intenção, você está agindo de uma forma virtuosa. E isso traz consequências virtuosas para nós, né? Então você ignorar isso, achar que isso não funciona, né? Uma outra visão errônea mais profunda no caso da nós é a gente colocar tanta importância e tanta relevância nessa figura do eu, do ego, né? A gente acreditar que há um eu, que há um Cláudio, um único absoluto, que está por trás desse monte de coisa aqui, que ele é o Senhor, que ele sabe tudo, que ele, né? A crença, não só a crença, mas o poder que a gente coloca nessa crença é bastante equivocado e gera sofrimento, não só para nós, mas para todos nós, para todos os seres que nos rodeiam, né? Enfim. E a outra ação não virtuosa da mente é essa malevolência, uma má vontade para a prática, sobretudo, né? Uma prática para praticar, para indagar, para questionar os ensinamentos, para investigar a sua mente. Má vontade é uma forma de preguiça, de alguma forma, né? De alguma maneira. É uma preguiça travestida aí por essa malevolência, né, da prática, de querer aprofundar, de querer indagar, de querer investigar a mente, de sentar na almofada e olhar o que está acontecendo. Praticar, ler, uma vontade para estudar, mas, né? Então esse conjunto de 10 ações formam esse corpo das ações virtuosas de fala, corpo e mente, que ao longo desse mês sagrado a gente deve observar com mais relevância, com mais atenção, né? E talvez fazer um compromisso aí. A gente não usa a palavra voto aqui nessa casa, porque o voto tem uma série de pesos e de formas, né? Mas fazer um compromisso consigo próprio, né? Sei lá, ao longo desse mês eu vou observar todas as vezes que eu falo uma mentira, aquela mentira que a gente fala às vezes só sem acha que não tem nenhuma consequência. Não, eu vou ao longo desse mês ficar atento a todas as minhas ações da mente, né? Quando que eu estou entrando nessa má vontade com a prática, ou quando que eu desprezo o fato de que a minha vida é impermanente, ou que as ações são impermanentes, né? Eu gosto sempre de estimular esse tipo de observância e de compromisso ao longo desse mês, né? Ou observar, isso é sempre muito bom. Toda vez que você é impelido a imediatamente fazer um comentário negativo, falar mal de uma pessoa. E aí você observa e se vir que está entrando nessa, opa, retrocede e fala, não. É um ótimo treinamento para ao longo desse mês, né? Se escolher uma ou duas dessas ações aqui, falar, esse mês eu vou observar com mais atenção e vou adotar uma postura onde, se por acaso eu incorrer no erro, ok, eu vou me arrepender e voltar atrás. Mas se eu estiver na iminência de cometer, eu retrocedo, eu suspendo e mudo o curso da história, né? Então, eu acho bastante estimulante que a gente faça isso ao longo desse mês sagrado, né? E é isso, né? Então é um compromisso nessa linha, né? O que quer que você fizer, o que quer que você faça com o seu corpo fisicamente, ao longo desse mês, sobretudo, direcione as suas ações para a virtude. Se você está aí, vai cozinhar, vai fazer uma comida para receber, coloca um amor, coloca um sabor diferente de alegria, de felicidade para aquilo. Se vai ajudar uma pessoa, que faça isso de uma forma completamente altruísta, sem esperar nada em troca. Então, o que quer que você faça fisicamente, direcione para a virtude. O que quer que você diga, direcione as suas palavras para a virtude. É isso que eu falei. Se você se percebe que vai entrar naquele padrão que todos nós temos, né, de criticar o outro, de falar mal, de apontar um defeito do outro,
para, retrocede, volta atrás, abre mão disso. Engula esse comentário. Fica só para você, já está na sua mente, já está ruim o suficiente, mas não exprima, né? E o contrário, busque elogiar as pessoas, falar palavras amorosas, palavras gentis, né? O que quer que você pense, direcione os pensamentos para a virtude. Difícil, é um treinamento, porque a mente é treinada para negativar, para questionar, para rotular, para falar isso não. A mente é treinada para pegar o lado obscuro, muitas vezes, né? Um bom exercício, já que é difícil fazer isso ao longo da nossa vida toda, talvez nessas 4 luas do Sagadal eu colocar uma observância maior nisso. Se você se pegar num pensamento negativo, aqueles pensamentos recorrentes, aqueles pensamentos em que você se auto-julga, se autoflagela, né, se autocritica, se coloca para baixo, coisa que todos nós conhecemos com muita frequência, para, suspende, faz o contrário, se autoelogia, se auto-reconhece, aprecia. Você tem usado essa expressão linda num novo livro que ele lançou, que em breve estaremos lançando em português, né? Se dê abraços e beijos, abraços e beijinhos para você mesmo, abraços e beijinhos, hugs and kisses para cada um de nós, né? Para você mesmo. Dessa forma, um pensamento positivo que te abraça, sobre você mesmo, sobre as suas qualidades. Não é você se sentir orgulhoso e aí por conta disso entrar na soberba, não. É simplesmente reconhecer as suas qualidades genuínas, né, e direcionar os seus pensamentos para aquilo que é positivo. Sempre que você praticar qualquer ação de corpo e fala e mente, mova na direção da virtude, retém nesse lugar. Vamos nos habituar a agir na direção da virtude, porque isso vai ser bastante transformador na nossa vida. No nosso caminho, o poder da ação virtuosa chama-se mérito. É isso. A gente pratica e a gente ganha mérito. Estamos aqui praticando a paciência, estão me ouvindo, eu de alguma forma também praticando a paciência, isso ajuda na concentração, ouvir um ensinamento, o Dharma, ouvir palavras que são importantes, que podem me ajudar a ser mais feliz. Então isso é o poder da ação virtuosa, que se chama mérito, que a gente transforma e chama de mérito. Sem querer eu pulei já no chefe. Praticar essas ações virtuosas, dedicá-las aos outros, é o nosso caminho budista. É justamente como a gente age aqui nessa casa. Em tudo o que fazemos, a gente deve fazer isso. Gera uma intenção positiva, virtuosa, faz a prática e dedica ao final. E isso foi nos ensinado, né? Nosso mestre, que é o maior acumulador de méritos que a gente conhece, que nos ajuda de uma forma muito compassiva a ganhar mérito, a adquirir mérito, a praticar mérito, incansável no nosso treinamento, né, para que a gente nos mantenhamos no caminho meritório, nos mantenhamos nesse caminho virtuoso. Ele está sempre nos orientando nessa direção. E há muitos anos, quer dizer, em 2002, né, em 2004, há 20 anos atrás, eu mesmo fui portador dessa mensagem que o Rinpoche nos mandou, e com essa mensagem, uma série de práticas e de rezas especiais que ele mandou para nós, para o nosso centro, naquele momento, só para o nosso centro. E aí ele nos ensinou isso, dessa forma linda, que hoje está em todos os livros que ele publica e que a gente está faz isso de uma forma muito natural. Mas ele diz o seguinte, isso é a tradição. Há 3 partes tradicionais numa prática, né, que são chamadas as 3 excelências, é o famoso Dampasum, né, que são essas 3 excelências. A primeira que é essa, a gente prepara, e aí, obviamente, na medida que a gente vai se aprofundando nos ensinamentos e vai ficando cada vez mais comprometido, elas vão ganhando, vamos dizer assim, refino. Mas o que nós fizemos é válido. Geramos a intenção, preparamos a nossa mente, gerando uma intenção positiva, rezando a prece dos incomensuráveis. Então a gente abre com essa preparação, que é a geração da intenção. No caso
de quem está no caminho como nós. A gente toma refúgio nas 3 joias, a gente reza as preces de refúgio, e a gente gera a mente da iluminação, que a gente chama de bodhicitta, que é essa intenção genuína, né, de que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, de que a gente possa se apoiar e deixar surgir em nós essa mente de sabedoria. Então é a intenção, é a segunda das 3 excelências. É a primeira, desculpa. E aí a gente parte para a prática principal, que é aqui, estamos falando, vocês estão me ouvindo, a gente está trazendo e vamos fazer uma prática breve daqui a pouco. Então essa é a prática principal em hoje, que é a prática propriamente dita. A gente faz com zelo, com dedicação, com concentração. E aí, ao final disso, nós fazemos a dedicação do mérito. A gente dedica o que foi acumulado de bondade, de amor, de positivo aqui. A gente dedica, e você pode dedicar da forma que quiser. Hoje vamos fazer usando uma prece tradicional, mas você pode simplesmente dizer Om Ahum 3 vezes, ou simplesmente dizer estou dedicando o mérito, o mínimo, qualquer mérito que eu tenha acumulado com essa minha prática, para o benefício de todos os seres, que possa alcançar todos os seres, sem exceção, em tempo e espaço. Da forma que você souber, da forma que lhe aprouver. Mas essa é a estrutura da prática que o Rinpoche nos ensina, para que a gente possa estar agindo de uma forma virtuosa e, portanto, colecionar mérito. Lembrando do que eu disse no início, só é possível para nós alcançar a liberação, a iluminação, a partir do acúmulo de mérito. Ele é fundamental, é uma das asas que vai fazer a gente voar para lá. E aí o Rinpoche nos dá uma série de maneiras diferentes, né, da gente acumular mérito aqui na nossa casa. Ele nos ensinou de várias formas como é que a gente pode acumular mérito, né? Com os projetos, com os inúmeros projetos que ele nos dá, que ele nos oferece e que a gente desenvolve aqui na casa. Essa foi a inauguração da Stupa da Vitória, ainda pós-pandemia. A Stupa foi feita durante a pandemia, uma fundição de bronze, e aqui estávamos um grupo restrito do Sangha para inaugurar essa Stupa linda, né? Temos 2 estupas no nosso plaza central, aqui no nosso pátio central, maravilhosas, imponentes, né? Acúmulo de mérito, a gente construiu a Stupa, né? Construímos e fundimos, trouxemos para cá, fizemos todo o empoderamento, tradicionalmente como faz, e a gente mantém, a gente pratica ao longo da Stupa, né? Acende vela, acende incenso, circumambula, oferece água, oferece flores, né? Tudo isso são ações que geram mérito. As nossas práticas, o Kumne, que é uma prática importante para a gente alcançar esse relaxamento, que é o maior aliado da nossa meditação, né? Várias formas, o Nye, o yoga tibetano, uma maneira da gente ativar em nós essa mente da concentração, a mente do relaxamento, né? A meditação propriamente dita, né? Sentar, a prática meditativa é fundamental para esse caminho. É um caminho de investigação da mente. A gente quer entender a natureza da nossa mente. Quando eu digo a natureza, não é somente do que ela é feita, não. É o que se passa na nossa mente. Qual é o mecanismo? Como é que a nossa mente opera? Né? Como é que ela funciona? Por que eu entro nesse viés negativo? Por que eu me deixo pegar por esse pensamento recorrente? Ou por que eu não estou totalmente ligado na abertura e na positividade? As nossas satsas, né, os objetos sagrados que a gente produz na nossa pétala de arte sagrada, né, as estupas, as satsas, essa é uma satsa da longevidade, dedicada ao nosso professor Tartaro Rinpoche e oferecida por um grande mestre da linhagem no Nyingma, o venerável Dudjom Rinpoche. Ele ofereceu essa satsa, esse modelo de satsa para o Rinpoche, né, com essas 3 deidades, cada uma tem o seu significado. E são produzidas aqui por nós, por voluntários, né, a partir de um molde, de um modelo que foi dado. As bandeiras, né, as inúmeras bandeiras que nós produzimos estão chegando aí, vão chegar em 6.000 bandeiras que o Brasil vai produzir. O Rinpoche está muito, muito dedicado à produção das bandeiras. Como ele disse recentemente, a gente precisa impregnar o ar. Ele está preocupado para impregnar o elemento ar. E as bandeiras funcionam abençoando o ar, porque à medida que os ventos balançam as bandeiras, as suas preces, as imagens que nelas estão escritas,
elas trazem essas bênçãos para esse elemento ar. Precisamos impregnar o ar com esse sentimento de paz, de amor. Outros modelos de tsatsas ou esculturas que fazemos aqui na casa, na arte sagrada. Temos as estupas de argila, que eu não coloquei aqui, os livros que produzimos, que traduzimos, que publicamos, que revisamos, que editamos, né? Todo um trabalho por trás da nossa editora para lançar esses livros, para ter os ensinamentos dedicados, disponíveis em português, para democratizar o acesso a eles, né? Então é um trabalho meritório, bastante meritório, né? Traduzir, revisar, publicar, editar, diagramar, tudo isso. Toda uma corrente de produção que a gente faz que gera esse mérito. Então são várias ações que a gente faz e que causam mérito, né? Que geram mérito, não causam mérito. Então, essa casa, o CNBT, o Centro Nyingma de Budismo Tibetano aqui no Rio de Janeiro, é um repositório de méritos, é para onde a gente vem, né, fazer. Estou vendo aqui as minhas amigas que vêm fazer as flores para os altares, né, que oferecem as flores para os altares, que fazem esses arranjos lindos, delicados, trabalho feminino maravilhoso. Essa é a grande qualidade que vocês trazem para a nossa casa, de trazer o embelezamento, né? A beleza tem esse poder incrível de abrir o nosso coração. Então, quero convidá-los e convidá-los para uma prática breve também de abrir o coração e que também traz essa possibilidade da gente fomentar uma mente virtuosa, uma mente conectada com esse amor infinito que a gente precisa gerar em nós para a gente poder transmitir para os outros, né? Esse amor incondicional, enfim. Vamos ser breves, porque infelizmente eu já estou com um tempo aqui em cima, mas está tranquilo, vamos em frente. Então, só primeiro, né, novamente vamos nos colocar numa postura relaxada, tranquila, onde você identifica áreas de tensão no seu corpo. Leve uma respiração para distensionar. Talvez ajude a girar os ombros para trás, para que eles se acomodem, né? Muita tensão que acumulamos nos ombros, no pescoço. Cada um do seu jeito, do seu ritmo, da forma que sabe. Vá buscando trazer esse relaxamento para o corpo, para a mente. É uma prática de gentileza amorosa, que é o amor, que é o desejo de beneficiar os outros e provê-los com tudo o que eleva a consciência e dirige a mente para a iluminação. Prática muito forte, muito simples e muito meritória, sobretudo praticada ao longo do Sagadal. Então deixe que essa qualidade na sua breve meditação aqui agora, nesse simples fechar os olhos, conectar com o seu corpo, com a sua respiração e com a sua mente. Desenvolva essa qualidade na meditação ao refletir sobre a difícil situação de todos os seres vivos. Imagina, agora a gente está vendo a dificuldade que nossos irmãos do Sul estão passando, né? Não só os irmãos dos animais, né? Hoje esse resgate simbólico de um cavalo em cima de um telhado, né? Situação difícil que os nossos irmãos estão vivendo no Oriente Médio, na Ucrânia, no Brasil no geral, né? Deixe que essa mente, essa meditação reflita essa situação difícil e desenvolva, quer dizer, ao pensar nessa situação difícil que eles estão vivendo, desenvolva fervorosamente que esses seres, até aqueles que fizeram a passagem, mas esses que estão ali, esses irmãos que estão em abrigos, essas crianças que se perderam dos pais, os idosos que se perderam dos familiares, os que perderam tudo, que eles possam receber as bênçãos de paz e felicidade. Começa desejando isso para os seus pais, que é mais fácil. O seu pai, a sua mãe. Pensa no seu pai, na sua mãe, desfrutando dessas bênçãos de paz e de felicidade.
depois você vai ampliando aos pouquinhos para os seus familiares, pai, mãe, os familiares mais próximos, talvez o companheiro, o marido, a mulher, os filhos, os netos. Quando fala nos netos, o coração transborda de amor, né? Os amigos muito próximos, os amigos que são família, porque a gente escolheu. Vá primeiro trabalhando com essas pessoas que a gente conhece, que já tem um laço de afetividade. Vá sentindo esse amor incondicional e infinito por todos esses seres, que eles tenham as causas da felicidade, que eles desfrutem da paz e da felicidade. E aos pouquinhos, sem que isso atrapalhe esse sentimento, começa a incluir as pessoas que você nem conhece, né? Essas pessoas no sul, nós não conhecemos, ou que você conhece talvez, né? Mas inclua também essas pessoas que você não conhece e que você não gosta tanto, que você tem dificuldades, porque talvez eles também passam por sofrimento, né? É uma forma da gente realmente tornar esse sentimento de amor infinito, incondicional. Então, dos pais, dos familiares mais do núcleo próximo, dos familiares mais do núcleo maior, dos amigos mais íntimos, amigos de família, dos amigos maiores que você tem, as pessoas que você não conhece, as pessoas de que você não gosta, até as pessoas que você teme. Deixe que esse sentimento de gentileza amorosa envolva todas essas pessoas, as que você conhece e as que você não conhece. Intensifica esse sentimento. Se você está tendo dificuldade, simplesmente diga que essas pessoas possam desfrutar da felicidade e das causas da felicidade, da paz, das bênçãos da paz. Vai intensificando e colocando os seres que você não conhece, aqueles que você talvez não gosta tanto. Deixe que esse sentimento de amor incondicional transborde o seu coração e banhe todos os seres sencientes. Não há limite de tempo e espaço. Banhe todos os seres no calor da sua amizade, do seu amor. Esse amor infinito, para que todos esses seres possam, de fato, alcançar a felicidade, as causas da felicidade, desfrutar das bênçãos da paz, das bênçãos desse amor incondicional. Aos pouquinhos vai deixando que essas imagens se diluam, que elas vão se tornando mais e mais longe. Mantenha o sentimento de amor no seu coração, mas deixe as imagens irem se dispersando. Fique só com esse sentimento caloroso, amoroso no centro do seu coração. E aí juntos nós vamos dedicar o mérito, não só dessa prática, mas de toda a prática, né? A terceira excelência, a dedicação, assegurar que esse momento que ficamos aqui, esses 60 minutos que vão se completar, de alguma forma possam trazer alívio para o sofrimento de todos os seres e, sobretudo, levar as bênçãos de paz e amor incondicional a todos os seres, sem exceção, sem limite de tempo e espaço. A gente vai fazer rezando a prece tradicional, mas se você não se sentir confortável, faça a sua própria dedicação. Janpa Pabudita Kenpadan Kutu
Sinta dedicando os méritos. Sinta que esses méritos entram num fluxo infinito de bênçãos que é derramado em todos os seres, sem exceção. E aí, antes de agradecer e finalizar, quero dizer que eu também vou dar ao longo do Sagadawa, no próximo sábado, dia 18, não esse agora que é 11, mas no próximo, uma prática de purificação, que é justamente uma ótima prática para fomentarmos ao longo do Sagadawa a figura de um grande Buda, o Buda Vajrasattva, uma deidade importante no nosso caminho. Então é aberto para todos, né? É uma prática profunda, mas que a gente vai fazer de uma forma que mesmo aqueles que não têm tanto conhecimento sobre o Dharma possam também desfrutar, dentro e na medida daquilo que conseguem ou que alcançam. Então, é muito lindo, é um workshop de 9h30 às 14, com 3 blocos. Convido a todos, quem quiser se interessar, vai lá no nosso site, está tudo lá muito bem explicadinho. Agradeço muito a participação de vocês, recomendo vivamente, estimulo vivamente a prática. Até o Antônio veio, ou é a Laurinha que está aí? É Laurinha. Laurinha, estou vendo de longe, isso aí. Até ressoa a prece de dedicação. Maravilha. Isso aqui é pelo exemplo que a gente educa os nossos filhos. Então, que eles possam todos e de toda a felicidade. Agradeço muito a participação, a paciência que você tem. Muito feliz de poder a gente vai ter uma série de atividades aqui, gratuitas, abertas, muitas cerimônias abertas, práticas ao longo desse mês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação. Até muito em breve. Obrigada, Claudinha.